a nossa live de quinta com conteúdo de primeira aqui do Help Júris. E a nossa convidada especialíssima, agora acertando, doutora Aline Alé. Ela, gente, é professora, ela é mentora da OAB, ela é professora de ética, não é isso, doutora? Sou, eu dou Professora aula de de ética. ética Ela para preparatório da participa OAB. de muitos eventos, assim, fantásticos. Eu fui dando uma stalkeada ali no seu Instagram e achei, assim, muito legal todos os temas. Obrigada. Acho que tem tudo a ver o que a gente vai conversar hoje. Realmente, eu acho que é um tema sensível, principalmente para quem está começando na advocacia, Sim. né? Mas, para quem está chegando aqui, gente, quem está chegando, quem é novo, vamos começar com apresentações. Por favor, doutora Aline, se apresente para a gente, conta um pouco mais sobre o seu trabalho. Primeiro eu vou começar te agradecendo, porque eu fiz a mesma coisa. Quando você me convidou, eu falei, vou olhar o perfil dela e achei muito interessante. Eu nunca tinha visto nenhum perfil nesse sentido. Custas é algo que acho que está no top 10 das perguntas dos jovens advogados. Eu não gosto Sim. muito dessa nomenclatura jovem advogado. Eu gosto Uhum. mais de usar advogado iniciante. Porque às vezes a pessoa não é tão jovem, e aí quando você fala jovem advogado, ela se sente assim um pouco excluída. Então eu prefiro o advogado iniciante. E o advogado iniciante, ele tem muita dúvida e comete muitos erros. Eu achei esse perfil sensacional. Eu agradecendo assim Obrigada. publicamente aqui o convite. A minha história, eu acho que eu comecei já a ensinar, sem perceber, lá já no estágio, quando eu comecei estagiando na área do direito. Depois, quando eu me formei, passei assistente. Eu sempre treinava os advogados jovens que chegavam. Eu treinava os novos funcionários do jurídico, mas eu treinava assim porque eu adorava, eu achava mal barato, eu gostava de receber bem. Talvez porque eu não tenha sido recebida tão bem quando eu cheguei lá. Então, eu queria justamente passar uma ideia diferente. E daí eu comecei a treinar. Quando eu me tornei advogada, as pessoas brincavam que os meus estagiários eram os melhores. E quando tinha alguma troca, o advogado falava assim, eu quero o estagiário dela. Porque eu tinha essa coisa, esse carinho. Eu Sim. gosto muito de ensinar. Uhum. E aí daí que nasceu tudo isso. Eu passei 12 anos trabalhando nessa mesma empresa, num jurídico, como advogada empregada. E lá eu desenvolvi essa questão do treinamento. Foi uma coisa que, naturalmente. Foi Quando eu natural. saí e comecei a advogar por conta própria, e aí eu me dei conta de que eu gostava de dar aula, eu gostava de ensinar. Só que eu tinha uma coisa que é uma crença limitante. Eu achava que só quem podia ensinar era alguém que tivesse um mestrado. E aí eu não ensinava por isso. Não tenho mestrado, não posso ensinar. Até que eu conheci um professor, que muita gente conhece, chamado professor Renato Porto. Ele E foi meu ele, professor. Eu jura? amo o professor Renato Porto. Então a gente empatou, porque eu Ele é também, demais da conta. pois é, sou Professor, se um dia apaixonada. você vê isso aqui, olha, coraçãozinho para você. Suas aulas Sou... são demais. Não, e além de ser um excelente professor, ele é um ser humano maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Ele é um mentor, eu digo que ele é meu mentor. E aí eu comecei a fazer um curso dele, conversando, eu falei, eu não dou aula porque eu não tenho mestrado. Aí ele falou assim, quem te falou essa merda? Aí eu comecei a rir. Eu falei, sei lá, eu tirei isso. Ele falou, qualquer pessoa que saiba qualquer coisa bem, pode ensinar para o outro. O seu conhecimento que você acha que é básico pode ajudar outra pessoa, pode ser aquilo que outra pessoa precisa. Então não tem nada a ver. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica, ok, vá fazendo mestrado. Mas a gente não precisa de ter mestrado para ensinar nada a ninguém. A gente só precisa saber alguma coisa muito bem e saber ensinar. Daí eu não parei mais. Aí eu montei mentoria, aí eu comecei a ensinar, comecei a falar para as pessoas e as coisas foram acontecendo. Recebi o convite para dar aula no GPI, uma professora muito querida, a professora Ana Cristina me convidou. Eu fui, obviamente, na primeira turma, com aquele frio na barriga, né, Daphne? Pensando assim, meu Deus, vão me perguntar alguma coisa que eu não sei. E aí, eu não vou saber explicar. E aí depois eu pensei, não, se eu não souber, eu vou falar, olha, eu não sei. Na próxima aula eu vou pesquisar e te falo. Eu fui assim, deu tudo certo, eu sabia. Eu estudei muito, Isso é muito estudo bom, sempre, muito antes Uhum. de todas as aulas. E as coisas foram acontecendo. Eu me tornei mentora também da OAB.
Eu acho o projeto de mentoria da OAB muito bacana. E Muito bacana. eu já tinha a minha mentoria né, Uhum. fechada quando eu recebi o convite da OAB. Então, eu tenho mentoria, mas eu também sou mentora da OAB. Porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar uma mentoria. Então, ela Sim. vai para a mentoria da OAB, que é excelente, tem profissionais Uhum. excelentes. Aí foi palestra, congresso, mentoria e aula. E é assim que eu comecei. Foi Basicamente, desenvolvendo, né? sim, mas se você me perguntar, eu gosto muito de advogar. Quando Uhum. estudei, quando fiz faculdade, não pensava em concurso público, eu pensava em advogar, nunca pensei em ser servidora, no caso. Muita gente chega, né? Eu quero ser delegada, eu quero ser É, juíza. Não, sim. eu sempre pensei em advogar, eu gosto muito de advogar, mas eu gosto mais de dar aula. Se você me perguntar se você escolher alguma coisa, Olha, sem dúvida eu escolheria dar aula. dar aulas. Isso é muito bom. Eu também vou me apresentar, tá, gente? Que eu tô vendo que tá chegando um monte de gente nova, de repente chegando até porque é seguidora ainda da doutora Aline, né? Eu já vi aluna Então, aí, já vi, é. é porque eu tô naquela fase que eu Ah, não enxergo mais tão bem. Aí tem que botar o óculos, tiro o óculos, boto o óculos, ai, fiquei meu sem Deus. óculos. Mas eu já vi alguns alunos aí que entraram, estão aí, Ai, vi que Paula, bom. vi alguns nomes aí conhecidos aí já. Que bom, gente. Inclusive, sejam todos muito bem-vindos, tá? Se vocês quiserem e puderem interagir com a gente, mandar pergunta, comentário, são muito, muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Daphne Cunha. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça aqui do Rio há mais de 13 anos. E há cerca de 10 anos eu trabalho numa vara civil. E um dos meus principais trabalhos é exatamente fazer conferência de recolhimento de custas. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. É o seguinte: quando eu comecei com esse trabalho, eu fui percebendo, lógico, a dificuldade que era recolher as custas do Rio corretamente. Por quê? São muitas leis, muitas normas aplicáveis. Então, realmente faz uma confusão na cabeça das pessoas. Só que a grande questão é a seguinte: cada vez que o advogado peticiona com esse recolhimento incorreto, isso infelizmente acaba gerando um atraso desnecessário para aquele processo. Verdade. E esse atraso, doutora, ele chega, em média, a ser de 3 meses a cada erro. Então, a senhora que atua sabe muito bem disso, você não vai Isso, recolher custas só no início. isso está falando numa vara que tramite assim mais ou Tô, menos, tô, porque em tô, tô algumas falando da de uma capital, média. aqui no Rio, em algumas regionais, vai demorar bem mais do que três Isso meses. mesmo, isso mesmo. Estou falando de uma média mesmo. É. Então, foi passando o tempo, e aí o meu marido também trabalha no tribunal. Só que ele trabalhava numa vara criminal. E aí ele foi transferido para uma civil. E aí, quando ele viu isso acontecer, ele pegou e me cutucou, virou e falou assim: Caraca, você nunca comentou isso comigo? É assim mesmo? Tem tanto erro mesmo de recolhimento de custas? Porque, assim, é um percentual muito grande, sabe, doutora? É tipo assim, cerca de 80% das custas são recolhidas erradas. Me chama de Aline, Daphne, por favor. Aline, tá bom, desculpa. E aí, Aline, é o seguinte, eu virei e falei assim, realmente, mas para mim, até então eu percebia e tal, mas falei, nossa, né, realmente é um problemão. Ele virou e falou assim, não, nossa, mas é um problema muito grave. A gente tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, quer saber, você tem razão, a gente tinha que fazer alguma coisa. E a gente resolveu, então, criar o Help Juris, que é esse canal, né? A gente tem um canal no YouTube, tem aqui o perfil no Instagram, no Facebook. E aí, todo dia, eu ponho minha carinha aqui para ensinar custas para os advogados, tá? Porque a gente sabe que é um tema que realmente é árduo, é complexo, muitas vezes é chatinho mesmo, né? E o Não é? medo, Todo né, mundo torce o de nariz, recolher errado, um tem recurso medo de recolher nominado e errado. dar tudo errado, e a gente fica Recurso nominado, tenso. então, é um problemão. Pois é. E aí eu virei e falei assim, não, vamos fazer diferente. Vamos tentar agregar e levar realmente esse conhecimento para o máximo de advogados que a gente conseguir.
né? Porque é muito importante e a gente pode sim fazer diferença no Judiciário do Rio. Juntos a gente pode fazer essa diferença, entendeu? Porque esse é uma questão que para muitos advogados é vista como um detalhe. Só que não é um detalhe. Tem um Concordo com impacto você. muito grande. Não é um detalhe, além do que você já colocou, agora que eu percebi que eu estou no escuro e que eu não acendi a luz. Acho que o calor é tanto que eu nem acendi a minha luzinha. Que tá aqui Tá eu não sei muito onde é que você quente. está, na Aqui parte do também Rio, tá. Eu estou em mas Resende. aqui. Ah, então não sei se é mais quente ou mais frio do que aqui no Rio. Aqui no Rio está um calor enorme. Agora que eu olhei para minha luzinha, falei, eu não acendi a luzinha. Tô sem luzinha. Ó, agora que eu percebi que Viu? nem vou acender no Tá mais dando pra forte, ver porque senão eu vou melhor. derreter. Vou derreter aqui. Eu botei no mais ou menos. Além da questão do tempo, eu acho que é legal a gente. Você trouxe uma coisa muito interessante, porque o judiciário realmente o número de demandas é muito grande, o judiciário cada vez mais moroso, até porque não tem concurso, tem Não concurso, é. mas não chamam os Inúmeros servidores, motivos levam né? a toda essa morosidade, né? Pois é. E aí acaba criando para o advogado uma situação muito difícil com o cliente. Porque o cliente acaba achando que é o advogado que não dá andamento ao processo dele, que é o advogado que não trabalha, que é o advogado. Então, assim, a questão do tempo realmente cria um impacto. E as custas no Rio, elas são muito caras. Então, também tem um impacto financeiro para o cliente. E aí, como você falou, quando você falou do atendimento e as custas, eu achei muito legal porque, na verdade, quando eu dou aula de precificação dos honorários, eu começo no atendimento. Quando a gente vai falar de custas, a gente começa no atendimento. Tudo começa no No atendimento. atendimento. O advogado acha que não, ele acha que é quando ele começa a montar a petição da pessoa lá, inicial, ou se for uma defesa. Não é. Não é. É lá atrás, nas técnicas de atendimento, para tudo. E eu sempre brinco mesmo com relação, eu falo que a tabela que eu digo, a minha tabela, né? Ela tem um mínimo. Eu tenho o meu mínimo. E aí Sim. eu vou conversando com o cliente, eu vou somando alguma coisa naquilo. Ou não, ou eu vou ficar naquele mínimo. Se o cliente não atinge, não tem possibilidade daquele mínimo, aquele cliente não é um cliente para mim. Ele é um cliente ou para um outro advogado, ou para a defensoria. Mas a questão das custas é algo interessante, importante e muito relevante para ser conversado no primeiro atendimento com o cliente. Eu acho que faz diferença para você não ter, Daphne, ruído na comunicação. E outra coisa, Aline, eu acho que isso gera assim uma relação de confiança, de credibilidade, porque o advogado, quando ele sabe quais são as custas daquela ação, ele consegue demonstrar ali para o cliente, olha só, essa ação que você está pretendendo ajuizar, ela vai custar no judiciário, né? Porque às vezes as pessoas não têm, né? O cliente não tem essa ideia que o judiciário é pago. Ele pensa que vai pagar só o advogado, né? E aí o advogado que vai dar essa ideia, essa noção para ele de que não. Se você não tem hipossuficiência, se você não tem condição de ter uma gratuidade de justiça, você vai ter que pagar por aquela ação, né? Sim. E aí, se o advogado sabe demonstrar ali quanto aquilo vai custar, o cliente já abre para ele uma possibilidade assim, poxa, ou isso está caro demais, eu não fazia ideia, vamos tentar uma alternativa, né? Até vi que você tá fazendo mediação, né? Sim. Pois é, de repente Sim. é uma saída, um E acordo, uma mediação. E as pessoas me perguntam sobre, as empresas perguntam sobre custos. A gente já tem no Sejusc, inclusive, o modelo. Porque as pessoas têm que pagar, tem custos. Toma aqui o modelo, vamos, vai. Toma aqui um modelo para copiar. Olha, eu acho que quando eu comecei, né, a advogar, sem entregar a idade, quem me dera ter um perfil, né? Ou naquela época não existia ainda o Instagram, mas alguém como você que me ajudasse. Por quê? Porque a gente batia muita cabeça, muita cabeça. Ia para o site do tribunal, entrava naquela aba da corregedoria, imprimia o modelo, tentava fazer, botava debaixo do braço, ia lá na capital, não me lembro agora se é 7º, 8º andar, entrava na fila naquela época, esquece processo eletrônico, tudo processo físico, preencher a grerge, preencher errado, joga fora, pega outra, papel, lembra? Preencher a grerge, bloco de Era caótico o negócio. Bloco de grerge. Aí entrava na fila do dúvida sobre custos, que eu não me lembro agora mais o andar, sei lá, 7º, 8º andar.
para o cara te ajudar a preencher. Aí o cara ia falando lá, muitas das vezes, o cara, assim, você entendia, né? Aquela fila, eu peguei fila quilométrica, no dúvida sobre custo. Ai, me dá aqui. Ele já preenchia para você, a Grege. Ele mesmo pegava Que a era caneta, mais preenchia. fácil, né? Toma aqui. Porque o próximo. E era um balcão com várias pessoas preenchendo. Aí você vai aprendendo, mas você vai aprendendo na marra. Recolhendo a menor, recolhendo a maior. Aí tendo que ir lá no centro administrativo, dar entrada, porque agora na pandemia eu não sei como é que tá, como é que ficou. Mas antigamente era só presencialmente, você tinha que dar entrada lá para Desde você. 2021, graças a Deus, eles melhoraram isso. Agora existe um canal, você faz tudo por e-mail. Tá, gente? Até é muito bom que vocês Olha que saibam disso. maravilha. Agora, o ressarcimento de custas, quando você recolhe custas em a maior ou indevidamente, tem um passo a passo, tá? Lá no site do tribunal. Aí você segue direitinho o passo a passo, você consegue resolver tudo online. Né? Só juntar toda a documentação, infelizmente tem uma burocracia, né? Você abre um processinho administrativo. E demora. Mas você consegue receber de volta essas custas aí, porque acontece muito, né? A gente não tem só a questão de recolhimento a menor, mas tem muita questão também de recolhimento a maior, e aí você pode estar deixando esse dinheiro para trás, né, por não ter essa informação. Passando o que realmente eu vivi. Porque Né? eu vivi isso, recolher a maior, recolher a menor, aí recolhia num campo, não recolhia no outro, não dava para Nossa. compensar. Então, assim, eu acho que é muito interessante hoje a gente fazer o bom uso da internet. Ter um perfil como o seu, que ensina, que traz a informação, poder se tornar mais seguro, porque o que dá segurança, as pessoas gostam muito de falar o empoderamento, tá todo mundo ficando empoderado. Mas o que dá é o conhecimento, gente. É o que te dá segurança é você aprender. É você saber falar, não, eu sei, eu aprendi, eu vi com a Daphne, é assim. É o conhecimento que te dá. Até porque você passa no atendimento para o cliente essa segurança. Isso também faz com que você feche mais clientes, porque eu acredito que não é o cliente, não estou dizendo que a técnica não é importante, que conhecimento técnico não é importante, é super importante estudar. Sim. Mas um cliente fecha com um advogado e não fecha com o outro por segurança. Ele sente mais segurança no José do que no Antônio. E aí ele fecha com o José. Não é só o valor. Não, Jesus José pode ser até os honorários no valor mais alto, mas ele se sente mais seguro. Então, a segurança. E como é que tu vai passar segurança? Tu não sabe nem o que tu tá falando pra pessoa. Tu fala, meu Deus, será que esse valor tá certo, tá errado? E olha, acontece, gente, com muita frequência, tá? Com muito mais frequência do que vocês imaginam. Por isso que a gente está falando aqui. É muito importante você, já nesse primeiro contato, ter essa segurança, porque se você tem segurança, tendo esse conhecimento, você tem segurança em saber quais são as custas incidentes, né, nos principais tipos de ação, ou que você saiba pelo menos onde pesquisar, onde localizar os modelos para você verificar. E isso passa, essa segurança passa para o seu cliente. Eu vou contar para vocês 2 casos muito interessantes. Um aconteceu há algum tempo comigo e me impactou bastante, porque gerou um enorme problema para uma empresa, que era uma empresa pequena, e ela entrou com uma ação de rescisão de um contrato. E a rescisão contratual, a taxa judiciária, ela é calculada sobre o valor do contrato. E era um contrato de valor alto. Então, o advogado já tinha recolhido as custas, ele já tinha recolhido ali algo em torno de uns R$3.000. E aí, quando eu fui fazer o cálculo, faltava 19.800 e poucos reais para completar. Nossa, impactou. E aí, o dono da empresa foi no balcão. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu não tenho condição de pagar, eu fecho as minhas portas. E a gente falou assim, não, sério, eu fico de verdade muito chateada quando isso acontece. Porque infelizmente, eu não tenho o que fazer. Essa é minha obrigação legal. Eu adoraria falar, ai não, você não precisa pagar. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Só que, infelizmente, eu não posso fazer isso, sob pena de falta funcional e de eu ser devedora solidária.
Olha só Então, que é situação. muito grave, né, para o servidor. E aí eu fiquei com muita pena mesmo, porque o cara estava desesperado. Esperado. Porque E realmente o aí valor era muito alto. você tem 15 dias só para complementar, né, sobre Sim. o cancelamento daquela distribuição. Então, No final, essa situação se desenrolou que o advogado foi, despachou com o juiz, aí pediu um parcelamento, né, dessa complementação e tal, para ser algo que o cliente pudesse resolver. Que esse, inclusive, é o papel, né, do advogado. Se ele tem esse conhecimento prévio, imagina, gente, você já no primeiro atendimento, você conseguir passar isso para o seu cliente e demonstrar a sua preocupação com o patrimônio dele, sim. né? Com a saúde financeira da empresa dele ou a saúde financeira dele enquanto pessoa física, né? Porque muita gente não vai ter condições de pagar as custas do valor em que está, que realmente as custas mais altas do país, né? É muito caro mesmo. Então Valor você muito tem alto. que ter essa ideia para você poder passar para o seu cliente, para que ele possa se organizar. E vocês têm essas possibilidades. Ah, vamos tentar um parcelamento, vamos tentar, Pagamento de ao repente, um pedido de final. custas ao É, final. Né? mas, Existem várias saídas, né, que mas você você tá pode. certa. Você tem que deixar o teu cliente, como advogada, quando eu vou atender, eu explico com relação à questão da gratuidade. Todo cliente chega querendo gratuidade. E a gente fala, olha, eu posso pedir gratuidade. Só que eu vou mais a fundo. Eu falo para ele, olha, pedir a gratuidade eu posso. É o seguinte, se a gratuidade for indeferida, a gente vai poder pedir o parcelamento ou a maioria pede até o pagamento ao final. Mas também pode ser que o juiz não conceda. Mas eu explico que existem essas possibilidades. E explico mais uma coisa. Se a gente mover a máquina do judiciário, a gente vai ter que pagar custas. Porque eu já movi a máquina do judiciário. Porque a pessoa pensa assim, não, depois eu vou no meio do caminho e desistir da história. Não. E mais, eu falo uma outra coisa que eu acho também muito bacana deixar de dica. Além de eu pegar e puxar e simular a greve, dizer, olha, ficaria em X, tem essas possibilidades, a gente pode pedir gratuidade. Ok, vamos juntar os documentos. Porém, o juiz, hoje em dia, ele tem ferramentas para verificar se a gente está mentindo. E Isso. aí, eu vou dizer o seguinte: se a gente começar uma relação, né? Quando eu digo uma relação, a gente começar um processo contando um monte de mentira, dizendo, porque a pessoa é muito pobre, porque ela não tem condição, porque às vezes a pessoa tem mais de uma fonte de renda, e o Sim. juiz tiver a brilhante ideia, e já vi acontecer, em alguns casos, de fazer um Uma pesquisa. cisbajude, Um cisco ajude. e falar, olha, movimentação. Porque o que acontece? O Cisbajude, o Infojude, o Renajude, que são essas ferramentas de pesquisa do juiz, eles deram para o juiz uma possibilidade de entrar lá no Detran e dar uma olhada no veículo, de dar uma olhada na receita, na sua declaração de imposto de renda, e de dar uma olhada na sua conta bancária, mas não é o saldo hoje. Esse é o grande lance que tem que ser falado. Não é vou ver quanto você tem hoje. Ele pode pedir a Vai movimentação do ver o seu período. extrato. E aí ele vai ver que você movimenta o valor. Então, eu sempre coloco para o cliente o seguinte: a gente não pode começar a relação dessa forma. Vai ser problemático. Porque a gente vai pedir uma gratuidade, vai mentir, dizendo, por exemplo, você tem 2 rendas, você só declara uma, você tem 2 cartões, coloca um, você tem 10 contas. Muito comum hoje em dia as pessoas não terem uma conta bancária só. Ainda mais com a questão dos bancos digitais, a pessoa tem um banco físico, um Sim. banco digital. Isso, eu não sou magistrada, mas eu sou um ser humano. E se você mente sobre isso, será mais que você mentiu lá na sua inicial? Ou na sua Você defesa? já quebra a relação ali, né? É. Então eu sempre coloco dessa forma. E mais, não são só os custos iniciais. Dependendo do processo, se você não tiver gratuidade e você tiver que recolher atos durante, né, o curso do processo, e às vezes a gente recolhe, tentei citar a criatura lá e não achei, agora eu vou citar a professor de justiça, tem que recolher. Eu vou citar por WhatsApp, tem que recolher. Eu vou fazer. Se você não teve gratuidade, você vai. Então, é legal você colocar isso, como você falou, É. para o cara pensar se ele pode ou não. E mais, você
Nosso tema aqui é custos, mas já que a gente está no atendimento e mais. Claro. Lembra que eu falei para você que eu, como advogada, eu vou para o atendimento com a minha tabela mínima? A minha. Sim. Minha tabela mínima. Uhum. Eu já olhei o tipo de processo, a complexidade, o tempo de duração, se aquela pessoa, eu vou fazer o processo naquela regional, eu já sei que aquela regional é acelerada, é legal, é boa, Uhum. ou já sei que aquela regional não é legal, ela é demorada. Eu já analisei tudo isso. Eu vou com o meu preço mínimo. Meu preço mínimo é X, tá? Vou colocar aqui, para a gente fazer continha, vou colocar aqui que eu pensei que eu vou cobrar dele R$ 10. Pá, R$ 10, beleza. Quando eu vou fazendo esse atendimento, eu falo das custas, eu falo do Sisbajude, Renajude, Infojude, ele abre a verdade para mim. Poxa, doutora, eu tenho outra renda, eu declaro imposto de renda, eu tenho imóveis, eu tenho isso. Lembra dos meus R$ 10? Ele já vai pulando para 12, 13, 14, dependendo Claro. do que. Aí eu Claro. falo para ele assim, olha, pode ser que o senhor ganhe um salário alto, mas o senhor tem gastos. Às vezes a pessoa tem um salário mais alto, mas ela já é idosa e paga um plano de saúde mais alto. Ou ela mora num imóvel financiado e a prestação desse imóvel é um Sim. valor alto. Aí eu vou descobrindo ali parâmetros. Claro. Porque Claro. dependendo de onde ela mora, do financiamento que ela teve, o banco, quando ele vai fazer um financiamento para você, ele olha a sua capacidade. Então, Claro. sem ele me dizer quanto ele ganha, mas se ele tem um imóvel financiado, qual o valor da prestação do seu financiamento? Isso são detalhes que eu vou utilizando para também precificar, Claro. para pagar as custas. Ou seja, o primeiro atendimento, para mim, ele é muito importante. Muito E é importante. naquele momento que você passa para o cliente segurança. Quando chega para o cliente e fala, olha, de custos vai ser isso aqui. A gente pode tentar gratuidade, mas eu não sei se o juiz vai deferir por esse detalhe na vida do senhor, que eu estou olhando aqui. Pode ser que defira, pode ser que não defira. Se não Sim. deferir, o senhor já vai pensando. O senhor quer pagar? Ou o senhor quer que eu peça o parcelamento das custas? Tem magistrado que você parcela as custas e ele toca o processo, mesmo estando parcelado. Tem magistrado que não. Não. Tem magistrado que você parcelou, ele meio que... Segura e espera chegar o Você tem que dar uma pagamento. andada com o negócio. Então, assim, tem de tudo. E você vai falando isso para o cliente. Aí você Claro. imagina a situação de você mostrar para o cliente, como no seu caso, não vou nem falar 19, vou falar um valor até menor. Falei para o cliente que ele vai gastar em torno de R$ 2.000. E aí, quando eu recolho, está errado, eram R$ 4.000. Pô, pelo amor de Deus. E aí, o Aline, é o seguinte, eu falo que o advogado ele não pode ser o mensageiro do apocalipse, entendeu? Porque senão toda hora é má notícia. Ah, olha só, ia ficar 2.000. Adorei. Sabe o que é 4? Mensageiro do Aconteceu apocalipse. essa semana. O advogado recolheu de quase R$ 8.000 de custas. Isso foi lá na vara do meu marido, tá? Ele estava me contando. Deu R$ 8.000 de custas. Aí fizeram o cálculo, faltava mais 9.000. Então, não é ser mensageiro do apocalipse? Você chegar e falar assim, olha, lembra aqueles 8.000 que você pagou? Então, a gente tem mais 15 dias agora para pagar 9.000. Pensa, no fim do ano, véspera de Natal, é caótico. E É mais. algo que, de repente, arranha ali já a sua relação de uma forma que, às vezes, você já não consegue nem prosseguir dali para frente o bem. cliente perde a confiança, porque ele acha Perde que a você confiança. não domina o tempo. Por mais que você diga assim, olha, as custas é um tema um pouco confuso, complexo. Pode ser que eu faça aqui um recolhimento e falte alguma coisa, a gente faça um recolhimento para complementar. Mas aí a pessoa pensa em R$ 500, R$ 300, uma coisa Claro. assim, né? Não um valor tão alto. Só voltando nessa questão aí de gratuidade de justiça, isso é muito grave, fazer esse pedido aleatoriamente para qualquer cliente. Você sabe por quê? Existem duas situações. Não é só o juiz que pode ir lá e pesquisar, porque às vezes no volume, o juiz, em algumas situações que ele pode, de repente, ficar meio encrencado com aquilo e querer pesquisar. Mas, gente, o réu vai estar muito atento a isso. E sabe o que a gente mais tem visto? Réu que junta foto de rede social. Chega e fala assim, fulano tá falando que não tem dinheiro, mas olha só, ele foi para Miami, ele foi para Paris. Olha aqui, olha aqui. Ó, primeira coisa, sugiro, né? Além das redes sociais,
dá uma boa olhada na receita, joga no Google. Eu tive um caso já, você bem lembrou, bacana lembrar dessas histórias, que ele dizia quase que ele era uma pessoa que estava quase passando fome, coitado. Você lia assim a petição, dava vontade de chorar, advogado. Assim, o advogado da outra parte, brilhante, escrevia maravilhosamente bem, né? E aí eu comecei a pesquisar no Google, e aí, Rede Sim, Receita Federal. Aí eu descobri que ele era sócio em mais 3 empresas. Eu falei, de repente, né, coitado. A pessoa não tinha condição. Não tinha condição, fechou, né? Não fechou a empresa. Mas, já que tá no Google meu negócio, vamos dar uma ligada, né? Liguei, menina. A empresa lá funcionando, liguei funcionando também. Fiz o meu orçamento. Aí você já, né, não gosta, fala assim, e aí, dona Daphne, conheço ela, tá por aí. Hoje não tá, mas... Ai, que bom, vou passar aí um dia para então dar um abraço nela. Coloquei tudo lá. É óbvio que eu consegui impugnar a gratuidade. E aí, é o que você falou. O juiz já fica, peraí, esse cara mentiu disso, né? O réu é atento? Sim. O réu precisa ser atento. Eu, como advogada, na verdade, o advogado tem que ser atento a detalhes. Tudo, né? Aos detalhes. São detalhes que denunciam ali que você vai puxando. Eu sempre conto uma história e troco o nome da pessoa. Escritório aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, não é uma área nobre, é um lugar mais simples. E aí ela chegou simplesinha, com uma roupazinha bem humildezinha, uma senhorinha já e tal. E ela falou, olha, minha filha, eu não tenho condição de pagar honorários altos, porque eu sou aposentada do INSS e eu recebo só um salário mínimo de aposentadoria. E aí, naquele momento, eu pensei, não é cliente para mim, ela vai ser cliente para a defensoria, porque se ela ganha um salário mínimo, ela é cliente para a defensoria. Até porque a ação dela demandava um certo trabalho. E aí, como sempre, livre de preconceitos, eu não sou uma pessoa preconceituosa, você pode chegar lá descabelada, com uma roupa, eu vou fazer as mesmas perguntas. Fui perguntando, dado momento, perguntei, a senhora declara imposto de renda? A maioria dos advogados ia falar assim, ganha um salário, não vou perguntar se declara imposto de renda. A senhora declara imposto de renda, Ana Maria? Vou chamar ela de Maria aqui. Eu sempre gosto de dar esse exemplo dela. E aí ela falou assim, aí eu falei do Cisbajude, Infojude, Renajude, que o juiz ia descobrir. Aí ela, minha filha, eu declaro. Naquela hora, falei, que ela declara IR? Aí ela falou, não sou rica. Meu papai, era português. E papai deixou uns imóveis aqui em Campo Grande. E eu loco esses imóveis. Mas olha, minha filha, eu não sou rica, não. É muita dificuldade. Falei, não sei, mas assim, média. Quantos imóveis a senhora tem declarado lá comerciais? Tem 10. Ela tem 10 imóveis comerciais bons aqui em Campo Grande. Ela tem uma renda boa. E aí, quando ela falou a renda, eu falei, Dona Maria, não tem como a senhora conseguir gratuidade. Porque ela tem uma renda muito bacana, mas ela é uma pessoa super simples, super humilde, e ela já chegou com o papo, né? Olha, eu sou pobre. Então, assim, não dá, não rola. Não. Então, você tem que estar atento a isso e livre de preconceito. A pessoa pode chegar lá, às vezes a pessoa que chegou, sem preconceito nenhum, toda bem vestida, muito cheirosa, que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa rica, bem-sucedida. Essa pessoa está devendo tudo que você pensar. E ela não tem condição de pagar. E às vezes o que está lá, que parece ser mais... Então, assim, pode chegar do jeito que for, você tem que fazer as mesmas perguntas, explicar, não usar termos técnicos, falar sobre custos judiciais. Eu explico, porque às vezes a pessoa pensa que ela está pagando os honorários do advogado e que isso inclui os custos. E aí você explicar, olha, os custos judiciais, elas são pagas para o judiciário, para a máquina do judiciário ser movida, não para o advogado. O advogado recebe honorários contratuais, sucumbenciais, até essa diferença do que é sucumbência, eu explico. Uma outra coisa bacana da gente falar é com relação que a sucumbência pertence ao advogado, mas tem que ser explicado para o cliente, senão o cliente acha que o advogado está ganhando e não falou para ele que está recebendo. O advogado, quando vai executar essa parte, saber que quem tem gratuidade é o cliente e não ele.
e não ele. Também é uma Essa coisa legal confusão para você acontece explicar, que eu muito. acho que deve acontecer muito. Queria que você explicasse. Olha, fui convidada, eu estou fazendo a pergunta. Queria que você explicasse um pouco para gente, falando, Explico explicando a com gratuidade certeza. do cliente, e aí o advogado fala, eu vou ter que pagar É. para Gente, executar? Como é que é isso? Explique isso isso. acontece muito dos advogados, né, entrarem pedindo execução dos honorários sucumbenciais, e aí a gente intima para recolher a taxa judiciária. E eles falam, não, tem gratuidade de justiça. Eu falo, não, doutor, mas a gratuidade de justiça é do seu cliente, não é sua, né? E aí é lógico que vão existir situações, e eu sempre falo isso, doutor, doutora que está me ouvindo agora, se é o seu caso, né, você de repente trabalha num escritório com carteira assinada, tem um salário baixo, tem como comprovar sua hipossuficiência, pede gratuidade para você, porque aí essa gratuidade vai se estender para você, né? Verdade. Mas vai ter que instruir esse pedido direitinho. A gente também vê muito pedido de gratuidade do advogado sem instruir nada. Ele só pede gratuidade. Aí o juiz vem e pede. Venha a declaração do imposto de renda. Ele cri, 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 não traz nada. É, Fica até eu feio. gosto de pecar por excesso, mesmo quando ai, a lei diz que eu posso só declarar. Olha, a lei diz um monte de coisa, mas eu sou Mas uma na pessoa que eu gosto prática, da prática, e aí sim eu é gosto de isso aí. juntar. Hoje mesmo eu tive essa conversa num grupo de advogados, onde um advogado falou assim: nossa, aconteceu essa situação, nem protocolo eu peço, é ingratificação. Eu falei: olha, não está errado, não tem certo nem errado. A minha advocacia, eu digo, a senhora reclamou na agência reguladora? A senhora fez um consumidor.gov? A senhora reclamou com a empresa? Eu sou esse tipo de advogada. E aí, quando eu Uhum. vou instruir a minha inicial, eu vou instruir a minha inicial com toda a documentação ali da comprovação da hipossuficiência do cliente por gratuidade. Eu vou dizer, olha, ele já reclamou com a empresa, ele fez um consumidor.gov, ele notificou, ou ele Sim, entrou em contato pela... Enfim, para o juiz falar assim, pô, o cara fez esse tudo que cara ele já fez de podia, tudo. tudo que estava ao alcance dele. E aí, Sim, a gente vai levar a questão do dano moral, a gente vai elevar a questão do desvio produtivo do tempo, que é uma coisa que muitos advogados não pedem, que acham que é a sim. mesma coisa de dano moral. E não Então, é. assim, é uma confusão, Uhum. é uma confusão danada. Outra coisa bacana que eu acho que é bacana de falar, que eu acho que deve ter muito recolhimento, é que eu vejo o advogado fazer X pedidos, depois ele tem uma ideia brilhante de colocar um valor da causa que não reflete os pedidos e fazer o recolhimento sobre o valor daquela causa ali. Aí quando você pega isso, você vai falar assim, uai, peraí, ele pediu X, pediu X, pediu X, essa soma não dá o valor da causa, lógico, esse recolhimento está menor. E aí, se passar batido aí no cartório, não passa batido aqui pelo advogado do réu. Porque eu sou advogado de Exatamente. autor e advogado do réu. Eu olho tudo. Se ele recolheu Claro, certo, se tem gratuidade, se não tem. Os claro, tá detalhes, né? A certíssimo. É isso documentação, a mesmo. jurisprudência que ele juntou, se ele. Vou batendo ponto a ponto. Eu brinco quando eu dou. Eu tirei daqui hoje, Hum, porque eu trabalhei. Na sala não tem o ar-condicionado. No quarto tem. Então eu trabalhei do quarto, ninguém tá merecendo. Fiz aqui hoje, que as uhum. crianças estão lá fazendo uma bagunça. Eu tenho uma régua. E essa régua, eu passo em tudo. Eu tô falando sério. É assim, na régua mesmo, vou olhando, não, aqui eu vou falar isso, aqui eu vou olhar isso, aqui eu vou olhar aquilo outro, aqui. É assim para É fazer isso a mesmo. inicial, e Tá é assim para fazer a certíssimo. contestação, e é assim quando sai a sentença também. Para você não, né, não ter. Claro. Caramba, não fiz o ED, e agora que eu vi. Eu abro a minha inicial, pedido por pedido, e vou bater lá, eu brinco que é a minha régua, vou bater lá na Uhum. sentença. Se tiver alguma coisa que seja mínima. Eu já vi advogado choramingando, porque o valor, por exemplo, sei lá, do produto era 199. E Sim, aí, na hora da sentença, saiu 19, né? Porque mudou a vírgula e 99, sei lá. Aí me perguntou, eu falei, olha, se transitou, vai ter que executar esses 19 aí. Porque se eu tiver pelo réu, eu vou dizer, excelência, título não é de 199. Vamos colocar assim, é de 19. Qualquer valor, qualquer erro. Para mim, você vai ter que claro. executar o que está ali. Mas É, com certeza. é isso. O advogado tem que estar muito atento, gente. São muitas situações, né, que podem acontecer no processo e que têm grandes consequências. Até
deixa eu contar para vocês uma coisa que não tem total conexão, mas tem conexão, que é com relação, a gente falou sobre isso um pouquinho no início, Aline, com relação à desistência. Sim, Sabe por volta porque quê? esse aí é o top 10, tá? Muita gente Porque eu pergunta fiz isso e um cai nisso. atendimento de balcão essa semana que a advogada estava desesperada, porque ela entrou com a ação pedindo gratuidade de justiça, o juiz indeferiu a gratuidade e aí ela desistiu da ação. Porque aí a cliente dela falou: ah, não, eu não tenho condição de pagar E as custas. ficou devendo as custas. E aí o processo foi arquivado, porque o processo foi arquivado, não, foi para a central de arquivamento, né? E lá nessa central, eles fazem os cálculos das custas e Uhum. fazem a intimação da pessoa para pagar. E E aí se não chegou uma pagar, cartinha para ela pagar as custas. E aí ela, gente, mas olha só que absurdo. O réu não foi citado. Então eu não tenho que pagar essas custas. O que eu faço? Com quem que eu falo? Ela estava moveu assim, a máquina do judiciário e dançou. ela estava nervosa. E aí eu até fui pesquisar, eu já tinha falado bastante sobre isso em uma outra live aqui no Help Juris, e eu trouxe exatamente aqui é um enunciado, tá? Lá do Fundo Especial do Tribunal de Justiça, enunciado número 24, que fala exatamente dessa situação, que a desistência, o fato de você desistir, Não não isenta. faz com que você seja isentado do pagamento das custas. Então, Verdade. não tem jeito, tem que pagar. O É. mesmo acontece com recurso, por exemplo. Se você entra com recurso, paga e desiste do recurso. Ou se esse recurso é deserto, isso acontece muito no JEC. Não, o Acontece muito JEC, com recurso recurso nominado, nominado. a gente precisa de uma live só para você Só falar de para recurso isso. nominado. Vamos marcar. Essa questão Pode da, marcar que a gente, essa a questão da gente conversa. desistência da ação e receber a cartinha, cara, top 10. Muita gente vem perguntar. Ai, meu Deus, eu falo, dançou. O que eu sugiro quando acontece isso pro advogado, e é sugestão, eu falo, cara, tenta, é você fazer a desistência, pedindo para que o juízo, ao homologar a desistência, também te conceda a gratuidade de justiça, porque você está desistindo porque não tem condição de pagar. E aí eu sugiro o Exatamente. seguinte: além de peticionar, você vai passar um óleo de peroba na sua cara, porque eu percebo que o advogado, principalmente o iniciante, tem vergonha de ir lá despachar, e você vai lá despachar com o magistrado e explicar: olha, excelência, eu estou pedindo a desistência, mas eu estou pedindo também que o senhor defira a gratuidade agora, no momento da desistência, porque o motivo da desistência é que a pessoa não tem condição. E aí o que você não anexou de prova, você anexa, e pelo amor de Deus. E já me aconteceu uns 2 casos recentes que aconteceram isso. Embora eu tenha explicado tudo, a criatura, um deles, eu até entendi. Aconteceu assim tudo. O pai faleceu, a mãe ficou doente, o carro dele foi roubado. Então, assim, realmente aconteceram uma série de eventos que levaram ele a não ter condições. E o que aconteceu? Foi até na regional de Santa Cruz, o juiz deferiu na desistência. A Aí eu juntei gratuidade. tudo. Eu contei a verdade. Juntei o óbito Maravilhoso. do pai, juntei os atestados da mãe, juntei o boletim de ocorrência. Até o juiz falou: meu Deus, meu homem, aconteceu com tudo. Realmente. Juntei, e aí ele deferiu. Pode acontecer, mas pode acontecer também do juiz não E deferir. aí, Falar: olha, tem que e aí, recolher. Aline, imagina uma situação dessa, que não aconteceu tudo isso aí que você falou, né? Que foi realmente, de repente, um desconhecimento do advogado, uma falha dele de comunicação. E se o cliente vira para ele e fala assim: não, eu não vou pagar, paga você. Você já viu alguma situação dessa? Do Pois é. advogado, de repente, arcar para não perder o cliente? Então, pior de tudo é que eu já vi acontecer, não em valores muito altos, mas eu já vi acontecer de valores baixos. Complementação: ah, eu não vou falar com ele que eu recolhi errado, eu vou complementar do meu bolso, porque não Que falou fica com abertamente com o vergonha. cliente. Nunca vi acontecer de valores altos, mas de Uhum. valores baixos já vi acontecer mais de uma vez e não falar, não vou falar e tal. E realmente, Daphne, a gente se coloca, eu me coloco, você se coloca assim. Quando a gente vai contratar um serviço, é prestação de serviço, advogado é prestação de serviço. Claro. Eu me coloco no lugar da pessoa.
a gente fecha com um profissional, seja o profissional que for. O dentista, o engenheiro, o médico para fazer uma cirurgia, o pedreiro para fazer uma obra na sua casa. Você fecha porque você se sente segura com aquela pessoa. E às vezes um evento desse quebra essa segurança. E pior, isso aí vem do marketing. Quando a gente tem uma experiência positiva, a gente tende a contar para algumas pessoas. Uhum. Mas quando a gente tem uma experiência negativa, a gente tende a contar para muitas pessoas. E aí o cara fala assim, poxa, tinha uma ação lá com o seu Manel, doutor Manel, e o doutor Manel fez isso, fez aquilo, e eu perdi, e eu tive que desistir, e eu não sei o que. Então, assim, né? Quando é Você positivo... imagina, é a sua imagem, né? É a sua imagem sendo E o boca a arranhada. boca, você sabe que funciona ainda. Embora hoje o advogado ele possa fazer o Google Ads, ele possa fazer o Facebook Ads, Instagram, e etc e tal. Eu tenho uma amiga que fala sobre gestão de escritório, que é a Alessandra Lorenzon, que me ensinou muita coisa sobre gestão, e ela fala baseada em números, porque ela gosta dessa coisa de mapeamento de números, isso aqui. Ela fala, é muito mais caro você trazer um novo cliente. É mais barato você cuidar bem desses que você já tem, que você já trouxe, e esses vão trazer outros, aí você vai crescendo a sua base de clientes. Uhum. Mas é mais barato você tratar, quando eu falo tratar bem, é no sentido de trabalhar bem esses aqui, que já estão aqui, do que você ficar fazendo... Aí o cara entra, você não trabalha direito, você perde ele. Não, você nunca vai crescer a sua base de clientes. Então, isso também, de não saber... Tu imagina, a gente está falando aqui de recolhimento errado, mas na maioria das vezes eu acho que ele nem fala para a pessoa a questão do valor, fala, vamos pedir gratuidade. É o que a gente não fala assim, olha, se você não recolher certo, hoje a gente conversou mais cedo, a gente viu um recolhimento de 2.000 e poucos reais aqui do Rio de Janeiro de recurso. Será que ele preparou o cliente para isso? Olha, se você não tiver gratuidade, custos, recurso. O juizado, cara, eu queria que você falasse um pouco disso, Daphne. Não dá para falar hoje, porque daqui a pouco a gente vai estar com 4 horas de live, mas no juizado você vê as coisas mais esdrúxulas. Por quê? Porque na primeira instância não tem custos. Não. Mas e aí, quando chega no recurso, ele toma uma paulada. E tem a questão também da 9.099, ele falar que o recorrente vencido também tem essa questão. O cara fala assim, não, mas espera aí. Espera aí não, meu amigo. Tu recorreu e perdeu, tem que recolher. Vai dar zica. Se recolher é menor no JEC, no recurso nominado, é enlouquecedor. Né? Porque você não pode... Então, é enlouquecedor. Porque eu acho que o pior para mim para recolher é esse. Esse é o que você tem que ter mais atenção. Esse é o que tem que fazer o curso da Daphne, mentoria com a Daphne, ligar para a Daphne, mandar a guia, falar assim, tem certeza que eu não posso te encontrar, não, para você dar ainda uma última corrigida antes de eu pagar? Inclusive, eu tô na segunda turma, tá, gente, do método Help Juris, que é exatamente te ensinando mesmo tudo sobre custas e como utilizar isso como ferramenta, né? Para agilizar os seus processos, para acelerar seus processos e principalmente para fazer com que os seus honorários cheguem mais rápido para você. Isso é muito importante, né, Aline? Sim, eu acho que, assim, a gestão financeira do seu negócio, porque a gente começou falando de atendimento com custas. Sim. Mas é o que você falou, não tem a ver, mas tem a ver? A gestão financeira, mesmo que você seja um advogado que trabalhe sozinho, ela está falando de gestão financeira, mas eu sou um escritório grande, eu não tenho uma equipe, eu não trabalho... Você trabalha sozinho. Você precisa fazer uma gestão financeira. E aí, quando você faz, inclusive, quando a gente falou aqui de fazer a execução da sua parte, dos seus honorários que você não tem gratuidade, você imagina, você tem que também ter pensado nisso lá quando você começou aquela conversa com o cliente para cobrar os seus honorários, porque tem todo esse custo. Tem todo esse custo, você pode ter que recolher isso. Com certeza. Então, é gestão financeira o tempo todo. Tudo está relacionado. Gestão financeira tem a ver com o tempo de duração do processo? Sim. Se eu tenho um processo que ele poderia, numa comarca,
mais ou médio aí, 1 ano e meio, 2 anos, né? E eu começo a recolher errado, complementar, recolher errado, complementar, recolher errado, vai ser às vezes 1 ano de recolhimentos errados e não complementar. E vou ser muito sincera, eu ainda sou dessas pessoas, não sei, acredito que você me parece ser dessas. Quando eu tenho qualquer dúvida, não estou falando nem de custo, estou falando de qualquer dúvida. Eu pego a minha bolsinha, vou lá no tribunal, eu vou no E cartório vamos e eu embora, é isso falo, aí. olha, Me eu ajuda. tô com dúvida, não sei fazer. Eu conto histórias que são histórias vividas por mim. Eu fui Claro. estagiar num lugar e o advogado falou para mim, olha, tem que fazer o precatório. Menina, eu pensei, fazer o precatório? Sei Será lá. isso? Entrei na fila do cartório. Era a vara de fazenda pública. Aí eu falei assim pro cara que estava atendendo, falei, oi, boa tarde. Eu tenho que pegar isso para fazer o precatório. Você me ensina? Ele falou, não, doutora, não tenho como parar. Tô sozinho no balcão, olha a fila. Processo físico naquela época, né? Me deu o processo, falou assim, qual é a carga? Falei, vou fazer carga. Aí ele fez a carga, próximo. E eu fiquei lá com a minha cara de pastel, assim, pensando, sem sair do balcão, e falei assim para ele, tem algum servidor aqui que pudesse me ajudar? Eu não sei nem por onde começar. Aí ele falou assim, fulano. Aí o fulano me levantou a cabeça lá, afundado em processo, que na época do físico era assim, você ficava afundado, né? Aí ele falou assim, tem como ajudar ela aqui, para não sei o que lá, precatório? Aí ele, era o chefe do cartório. E aí eu cheguei com toda a humildade, com o processo lá do braço, falei assim, olha, eu sou estagiária, esse advogado ele é um pouco confuso. E ele falou, vai lá e faz o precatório. Eu não tenho ideia do que seja. Aí ele falou assim, minha filha, você vai... Aí começou a dobrar as páginas. Naquela época era muito comum a gente dobrar, né? Marcar É. dobrando. Vou dobrar aqui, você vai lá fora na copiadora, vai tirar cópia disso, disso, disso. Foi dobrando tudo. Você volta aqui com essas cópias, que aí vai ser digitado o seu precatório. É isso, filha. É fazer as cópias que precisa para instruir, que vai ser digitado. Eu, é isso? É ele, Falei, muito obrigada. Saí de lá, fiz as cópias. Sempre tive essa mania de voltar, agradecer. Toda vez que ia lá, que ele estava lá, eu cumprimentava. Oi, tudo bem com o senhor? Muito obrigada. E assim eu fui ao longo desses anos, eu tenho acho que 17 anos, eu acho, de advocacia. Tem vários lugares que eu vou, nos balcões, e o serventuário já conhece, já falou, oi, doutora, tudo bem? Mesmo que o servidor, naquele dia, esteja um pouco cansado, mal-humorado, porque atendimento ao público não é fácil. Quem trabalha com atendimento ao público sabe, né? Nem sempre se dá assim, oi, próximo. Né? Tem dia que a pessoa que você atendeu antes, ou você está com problema e tal, mesmo que o serventuário seja assim, um pouco seco, eu sempre sou educada, eu sempre sou cordial, sempre, sempre. E às vezes, até no E final do ó, atendimento, o Aline, serventuário já dá uma relaxada, porque ele também é ser humano, né? não, e eu ia falar isso, Aline, isso que você está contando é muito poderoso, sabia? E eu Ah, acho Gustavo, que. olha, rapidinho, Daphne. Gustavo, Ah, meu amigo, tá falando que eu sou cativante. é Mas esse mesmo. rapaz aí, se tu quer entender alguma coisa de PJE, de tecnologia, É com de não sei ele. o quê, de botar link no seu. Cara, eu aprendi muito. Olha, eu não tinha ideia de fazer. Não sei se você já viu. As petições dele, ele faz um sumário na petição, quando elas são muito longas, né? Se elas forem muito. Sim, Mas o assunto é um assunto que exige uma petição muito longa. Ele faz um sumário clicável. com o link. Você, Ah, que lindo, hein? Aí você vai lá pro final, vai pro início, não sei o quê. É o cara, é o Gustavo Matoso. Maravilhoso. É um amigo meu. Mas, gente, teve alguém que já perguntou aqui se ia ficar gravado. Sim, essa live vai ficar gravada. E depois ela vai para o YouTube também, tá? Que é para vocês poderem assistir, paralisar, voltar a gente, assistir mais rápido, enfim, do jeito que vocês quiserem. Boa. Tá Até eu quase gostei dessa. acabando o Até eu nosso gostei disso, não tempo. sabia, não. Gostei disso. Gostou disso? Gostei. E eu queria só comentar isso, que eu acho que tem. Isso é muito do Rio, né? Essa frase, gentileza gera gentileza. Então, assim, eu acho que, às vezes, nessa correria do dia a dia, né? No mundo louco que a gente vive, às vezes a gente esquece disso, que a gente está o tempo todo lidando com seres humanos.
seja, né, o servidor com o advogado, ou você com o seu cliente, enfim, a gente tentar ter mesmo esse cuidado de ser gentil, de dar um sorriso, porque isso pode mudar tudo, Sempre, né? sempre. Isso pode mudar tudo. Você, aquela relação que às vezes começou meio estressada, você abre o sorriso, tá, tudo bem, então, né, vamos começar a conversa aqui e Porque tal. você fala assim, mas ele foi grosso, ele foi mal educado. Cara, ele tem o direito de ser. Eu não me dou esse direito. Eu quero sempre ser lembrada como aquela pessoa cordial, educada, porém firme. O advogado, ele confunde o Ah ser lá, firme com ser arrogante, com ser deselegante, com ser mal educado, com bater no balcão. O advogado, ele pode ser firme. claro, E claro. deve, né? Uhum, Mas não tem nada a ver com ser deselegante, de não ter claro. educação. Aí a gente volta lá no início que a gente falou. É o Uhum. conhecimento que faz isso, que empodera. Como o servidor fala, não, doutora, mas não pode. Aí você sabe do que você está falando, você fala, não, mas olha só. Pensando por esse lado, você não acha que. Aí o servidor fala, eu adoro quando. Não, porque aí tem uns que falam, pô, doutora, mas é o entendimento aqui do juiz, não adianta. Eu até acho que a senhora, mas o entendimento do juiz aqui é esse. Então eu tenho que seguir o Uhum. entendimento. Vou fazer o quê? Bater no serventuário? Não, Isso. O vai lá magistrado no juiz. determinou que lá, o Claro. magistrado, entendeu? O magistrado determinou que lá é assim. O serventuário. Não, não é o serventuário. O magistrado lá determinou. Ele está seguindo as regras que o É, magistrado determinou ali. É isso. Fala, poxa, doutora, faz até um sentido para mim, mas aqui o magistrado ele determinou assim, o entendimento dele é esse. Aí você, pô, tudo bem. Aí você vê o cara às vezes gritando, fala, misericórdia. Na verdade, intervir, Aline, né? Aline, vai cair o nosso tempo, o nosso papo Tá. tá tão bom. Vamos marcar outro dia? Vamos, para a Vamos gente marcar outra conversar live. mais? Menina, a Aí a gente gente fez pode 1 hora de conversar live, sobre que Jack, a absurdo. gente pode conversar sobre outras coisas, A gente tá? falou Que já estão muito. até pedindo aqui, ó, quero mais live com a doutora Aline. Tá comigo. Gente, tá, ó, então, por favor, vai ficar gravada essa live e a doutora Aline já aceitou meu convite aqui. Depois a gente vai marcar uma data e a gente vai fazer outra live sim, tá? Vamos Muito sim. obrigada pela Eu presença que de todos agradeço. vocês. Foi muito bom mesmo, tá, doutora Aline? Adorei. Foi maravilhoso. Eu que Obrigada agradeço. por ter se disponibilizado, por ter conversado com a gente e muito sucesso aí em todos os seus projetos, Para tá? você Espero a gente mesmo. vai poder ter outras oportunidades para conversar sobre outras coisas, tá bom? Com Um certeza. Quando vier ao beijão. Rio, me vê. E quando eu for a Resende, eu Isso encontro aí. você. Combinadíssimo. Pode vir me procurar. Um beijo, tá? Uma ótima noite. Tchau, 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 gente. galera.